Hola, vamos a estudiar las preposiciones. La preposición indica una relación de dependencia que existe entre dos palabras. Las principales preposiciones y sus usos más comunes son a, para indicar o fim de uma ação, voy à casa de Marcela. Ante, à frente, adiante, na presença ou na comparação. Um exemplo, eu me quedé ante ele, quer dizer, eu fiquei diante dele, na frente dele, na presença dele. Bajo significa debaixo de, também indica subordinação ou submissão, ocultação. Um exemplo, los hijos están bajo la protección de los padres, quer dizer, os filhos estão debaixo da proteção dos pais. Con indica modo ou instrumento ou companhia. Se cortou com el cuchillo. Ele se cortou com a faca. Então, o instrumento que causador do corte é o cuchillo. Então, é con. Atenção! Em espanhol, não se usa con para indicar um estado. Em português, nós falamos assim: estou com fome. E a gente em espanhol vai dizer: tengo hambre. Estou com frio. Tengo frio. Então, isso aqui são estados, né? E aí, esses estados não devem ser indicados. Contra indica uma oposição e contrariedade de uma coisa com outra. Também se pode significar em frente de. Nadie está contra tus ideias. Quer dizer, ninguém está com oposição, contrariedade das tuas ideias. De indica possessão ou pertença, causa, origem, assunto, entre muitos outros aspectos. Então, aí nós vamos explorar os dois exemplos. Esta mochila é de Pablo. Então, é de pertença. A mochila pertence a Pablo. Eles vinieron de Chile. Então, a origem deles é do Chile. Desde indica el punto em el tiempo o lugar de que se origina ou ha de empezar a contestar uma coisa, um hecho a uma distância. Estamos juntos desde novembro. Então, eles estão juntos, né, desde novembro. Então, ela indica que começou algo naquele período, em novembro. Durante indica simultaneidade. Eles charlaram durante a classe. Então, eles conversaram durante a aula. E indica o lugar, tempo e se usa como meio de transporte. Olha que coisa importante. A exceção de a cavalo e a pé. A pé e a cavalo serão os únicos meios de transporte que eu não usarei a preposição em. Então, no português nós falamos, por exemplo, nós diríamos essa frase assim, ó. No espanhol seria, né? Vamos a viajar em avião. Em português, nós dizemos, vamos viajar de avião. Mas no espanhol, ele não aceita a preposição de, somente a preposição em
para indicar meio de transporte. Entre indica um intervalo, indica um intermédio ou uma ideia de reciprocidade. Um exemplo: estavam discutindo entre eles. Então a discussão era algo recíproco, que partia dos dois lados. Para indica finalidade, algo ou alguém que se destina ou refere-se a algo. Se este regalo é para ti. Então, essas duas aqui eu vou deixar para o final. Ásia e Asta. Sim, vou deixá-las para o final. Aí nós temos a preposição por, que indica a gente em a oração passiva. La causa, el medio o el modo que se ejecuta algo, lugar por onde se passa, sim, por la calle, um exemplo, preço, alguém ou algo que se está em defesa, multiplicação, entre outros, e também através de. Então a gente pode praticamente dizer que todas as definições para o por, né, as suas utilizações estão sublinhadas. Então aí a gente tem como exemplo: el edifício foi projetado por 5 engenheiros. Sim? Então o edifício foi projetado por 5 engenheiros. Segundo, significa conforme, atua segundo seus interesses. Então ele atua conforme seus interesses. Sim indica a falta de algo, né? Ela está sem paciência, ausência, né, da paciência. E aí esse sim lembra do nosso sem, né? O sem com S, né? Que indica ausência de algo, falta de algo. Sobre pode indicar acima, sim, ou acerca de, quer dizer, em volta, em torno de um assunto. Indica uma quantidade ou número de aproximado, domínio ou superioridade e reiteração. Então, um exemplo: Paula tem grande poder sobre ele. Quer dizer, ela exerce um domínio, uma superioridade sobre ele. Traz significa depois de, em busca de, em seguimento de, detrás de, ademais. Nossa, até cansou, né? Aí um espejo traz la puerta, quer dizer, atrás da porta, né, tem um espelho. Não necessariamente tem que ser na porta, mas ele pode estar na parede para onde a porta recua. E aí voltamos aqui no Ásia e Asta. Asta, quando a gente ouve falar no Asta, a gente lembra da frase cinematográfica de Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro, que diz assim: hasta la vista, baby. Que indica, hasta indica término ou limite. Então, quando ele diz hasta la vista, baby, ele diz até a próxima, bebê. E aí, um outro exemplo: sigue hasta el fin de la calle. Quer dizer, você vai seguir até o final da rua. Então, hasta quer dizer até. Já o hacia indica uma direção, indica uma direção e pode também equivaler a alrededor. Então, caminhava hacia la
plaza quando lo vio. Quer dizer, ela caminhava em direção à praça quando o viu. Estudiamos hacia las 10 de la noche. Quer dizer, estudamos até por volta das 10 da noite. Então, é para, o hacia pode ser para, ou falando ao redor, em torno. Não necessariamente esse entorno tenha que ser algo geográfico, mas também de tempo. E o hasta é o limite.